apoio do TCE-MS, municípios do Vale do Ivinhema vão economizar mais de 60% na compra de medicamentos. Conselheiros da segunda Câmara do TCE-MS votam pela impugnação de mais de R$300 mil aos cofres de Campo Grande. Em sessão do Tribunal Pleno, conselheiros determinam a devolução de mais de R$60 mil aos municípios do estado. TCE-MS inicia a implantação do Plano Anual de Contratações, PAC. Esses e outros destaques você acompanha agora no TCE na TV. Com o apoio do TCE-MS, os municípios do Vale do Ivinhema vão economizar mais de R$29 milhões na compra de medicamentos. A metodologia de pesquisa de preços foi desenvolvida pela Divisão de Fiscalização de Saúde do TCE-MS e assegurou economia de 62,5% em pregão realizado pelo Consórcio Público de Desenvolvimento do Vale do Ivinhema, Codevale, para aquisição de medicamentos. Os 594 itens inicialmente orçados em R$47 milhões e 100 mil foram adquiridos por R$17 milhões e 600 mil. A economia aos cofres públicos foi de R$29 milhões e 500 mil. Essa metodologia está sendo difundida pelo TCE-MS junto aos jurisdicionados para estimular o máximo de eficiência na aplicação dos recursos públicos. A reportagem completa sobre este assunto está disponível no portal do TCE-MS na internet. Durante a sessão da primeira Câmara essa semana, os conselheiros manifestaram votos pela irregularidade em 9 processos. Acompanhados do Procurador-Geral Adjunto do Ministério Público de Contas, José Aedo Camilo, os conselheiros Valdir Neves, Flávio Caiati e Márcio Monteiro apreciaram um total de 52 processos, entre contratos, atas e licitações. O conselheiro Valdir Neves manifestou voto pela irregularidade do contrato e termo aditivo celebrados pelo município de Três Lagoas no valor de R$50 mil para fornecimento de refeições aos funcionários em serviço fora do expediente normal de trabalho ou quando eles participam de eventos realizados pelo município. 13.774 2013, 13.805 2013, 13.843 2013, todos sendo contrato administrativo da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, tendo como responsável Márcia Moura, os quais votam pela irregularidade dos contratos. O conselheiro Márcio Monteiro aplicou multa e determinou devolução de quase R$400 aos cofres públicos da Prefeitura de Dois Irmãos do Buriti devido a irregularidades constatadas no contrato administrativo celebrado entre a Prefeitura e a empresa DMP Pneus e Acessórios Limitada. Processo 10.173/2015, Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Buriti, responsável senhor Vladimir de Souza Volk, contrato administrativo número 2 de 2015, aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores. O voto no seguinte sentido: pela regularidade da formalização do segundo termo aditivo, pela irregularidade da execução financeira, pela aplicação de multa ao responsável no valor correspondente a 50 UFERMs e pela impugnação no valor de R$396 referente ao pagamento realizado de forma irregular. Os conselheiros do TCE-MS, durante a sessão da segunda Câmara, votaram pela impugnação de mais de R$300 mil aos cofres públicos. A decisão foi durante a sessão da segunda Câmara, realizada na terça-feira, 19 de novembro. Presidida pelo conselheiro Gerson Domingos, teve a participação do conselheiro Ronaldo Chadid, do conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira e do procurador-geral adjunto do Ministério Público de Contas, José Aedo Camilo. O conselheiro Ronaldo Chadid votou pela nulidade do processo licitatório, da formalização e execução financeira do contrato administrativo número 11/2014, celebrado entre a Fundação de Cultura de Campo Grande, Fundac, e a empresa WM Segurança Limitada, ME, no valor inicial de R$302.400. O processo 14.345/2015, em que acolho em parte o respeitável parecer do Ministério Público de Contas
e voto para que se declare a nulidade do processo licitatório pregão presencial 16/2014, da formalização e execução financeira do contrato 11/2014, celebrado entre a Fundação Municipal de Cultura de Campo Grande e a microempresa WM Segurança Limitada, em razão da injustificada realização de licitação/contratação de serviços correlatos, e que haviam sido licitados e contratados anteriormente, o que resultou em prejuízo ao município, em razão do indevido emprego de recursos públicos, entre parênteses, pagamentos em duplicidade. Pela impugnação do montante despendido na execução financeira do contrato, que totalizou R$ 377.747,70 para a recomposição do dano causado, responsabilizando a ex-diretora-presidente da Fundação de Cultura, senhora Juliana Zorzo Silva, pelo ressarcimento atualizado dos valores impugnados aos cofres do município de Campo Grande, pela aplicação de multa de 653 UFERMES à mencionada ordenadora de despesas. O conselheiro Gerson Domingos votou pela regularidade do contrato 142/2015, celebrado entre a Prefeitura de Água Clara e a empresa MS Brasil Comércio e Serviço, para a prestação de serviços de limpeza em vias e logradouros públicos. Processo 4.199/2016, contrato 142/2015, da Prefeitura Municipal de Água Clara, com MS Brasil, Comércio e Serviço, visando a prestação de serviços de varrição de vias e logradouros públicos, capina, roçada, poda de árvore e outros serviços correlatos. Interessado, Cila José da Silva e Edivaldo Alves de Queiroz, prefeito à época e atual, respectivamente. Voto pela regularidade do procedimento licitatório do contrato e do primeiro ao quarto termo aditivo, pela aplicação de multa de 30 UFERMES ao senhor Edivaldo Alves de Queiroz pela remessa intempestiva de documentos. E durante a sessão do Pleno, os conselheiros do TCE-MS determinaram devolução de mais de R$ 66 mil aos cofres municipais. A devolução de R$ 66.444 para os municípios do Estado foi uma determinação dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul em sessão do Pleno, realizada na manhã de quarta-feira, 20 de novembro. Presidida pelo conselheiro Irã Coelho das Neves, contou com a participação do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, João Antônio de Oliveira Martins Júnior. No total, foram relatados 236 processos. O conselheiro Valdir Neves manifestou votos em 119 processos, seguido pelo conselheiro Ronaldo Chadid, com 20, Osmar Jerônimo, com 44, Gerson Domingos, com 19, Márcio Monteiro, com 24 e Flávio Caiate, com 10. O conselheiro Ronaldo Chadid votou pela irregularidade da prestação de contas do Fundeb de Bandeirantes, referente ao exercício financeiro de 2014. Processo 7.478/2015, em que acompanho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade da prestação de contas de gestão, exercício financeiro 2014, do Fundeb de Bandeirantes, responsabilidade conjunta do ex-prefeito municipal, senhor Márcio Faustino de Queiroz, e da ex-secretária municipal de Educação, senhora Ana Lina Rezende Martins de Abreu, por violação às disposições constitucionais e legais descritas na proposta de julgamento, pela aplicação de multa de 50 UFERMES a cada um dos mencionados responsáveis e pela recomendação aos atuais gestores para que adotem as medidas necessárias de modo a prevenir, nas próximas prestações de contas, as falhas encontradas. Referente ao relatório de auditoria número 34/2014 do Fundo de Saúde de Vicentina, o conselheiro Osmar Jerônimo votou pela irregularidade dos atos de gestão no exercício de 2013. Referente ao processo 23.943/2016 do Fundo de Saúde Vicentina, responsável Fernando de Oliveira, referente ao relatório de auditoria número 34/2014. Voto pela irregularidade dos atos de gestão praticado pelo responsável acima no exercício 2013,
pela impugnação no valor de R$ 34.378,92, relativa a despesas pagas indevidamente pelo erário municipal, pela aplicação de multa no valor de 30 ao fermos responsável pelas infrações à norma legal. O conselheiro Gerson Domingos votou pela irregularidade da prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde de Paranaíba relativo ao exercício financeiro de 2015. Processo 6.072/2016, prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde de Paranaíba relativo ao exercício 2015, tendo como gestora a senhora Ana Paula de Souza Araújo, secretária municipal à época. Voto por declarar irregular e não aprovada a prestação de conta apresentada e pela aplicação de multa no valor de 100 fermos à interessada em razão da ausência de remessa de documentos obrigatórios para instruir o processo e pela escrituração das contas públicas de modo irregular. O conselheiro Márcio Monteiro votou pelo parcial provimento ao pedido formulado pelo ex-prefeito do município de Mundo Novo, Humberto Carlos Ramos Amaduce, e reformou a decisão singular número 2423/2017. E o processo 6.228/2014 da Prefeitura Municipal de Mundo Novo, recorrente senhor Humberto Carlos Ramos Amaduce, da decisão singular 2.423/2017. O conselheiro Flávio Caiati votou pela regularidade e aprovou a prestação de contas anual do Fundo Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer de Terenos, exercício financeiro de 2017. Processo 2.309/2018, prestação de contas anual do Fundo Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer de Terenos, referente ao exercício financeiro 2017, gestão do senhor Sebastião Donizete Barraco, prefeito. Voto pela regularidade e assim aprovar a prestação de contas. Um exemplo de governança. O TCE-MS iniciou essa semana a implantação do Plano Anual de Contratações, PAC. Com a medida, cada unidade de gestão interna do tribunal tem até o dia 29 de novembro para apresentar planilha detalhada de todas as contratações que pretende realizar no ano de 2020. Com a adoção imediata do PAC, cada unidade de gestão do TCE-MS está obrigada a apresentar à Diretoria de Administração Interna relação detalhada de todos os itens que pretende comprar ou contratar no exercício seguinte. O prazo para as unidades incluírem as demandas para o exercício de 2020 vai até o dia 29 de novembro. Depois, o setor de licitações terá até 10 de dezembro para consolidar as requisições das diferentes áreas e enviá-las à Diretoria de Administração Interna, que, por sua vez, vai submeter cada solicitação à apreciação final do presidente da Corte. O planejamento das contratações, ele se dá em dois níveis, no nível micro e no nível macro. No nível micro, nós temos o planejamento de cada uma das contratações. É o momento em que é designada uma equipe de planejamento responsável pela elaboração dos estudos técnicos, termo de referência e projeto básico. No nível macro, é o que o PAC vem idealizar, que é a programação do próximo exercício. Fruto da Resolução 112 de 2019, proposta pelo presidente Irã Coelho das Neves e aprovada pela unanimidade dos conselheiros, o PAC é considerado um mecanismo eficaz e de avanço na gestão interna do Tribunal de Contas. Exemplo para ser seguido em toda a administração pública. Eu tenho certeza que ela servirá de motivação para os demais órgãos jurisdicionados que adotem essa medida, porque restringindo tudo isso significa planejamento, nada mais do que isso. E não se constrói nada sem planejamento. Na administração pública também é assim. Por isso que nós nos preocupamos em estabelecer prazo, inclusive, para as entidades internas, para apresentar dentro da sua esfera de atuação um planejamento já para começar em janeiro de 2020. Esse tema é também assunto de um artigo do presidente da Corte, Irã Coelho das Neves. O artigo está publicado no portal do TCE-MS na internet. E esses foram os destaques da semana no TCE-MS. O TCE na TV fica por aqui. Para mais notícias, acesse nosso site tce.ms.gov.br. Nas redes sociais, facebook.com/TCEMSoficial. No Twitter, @TCEMSoficial. E também estamos no LinkedIn. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.